Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos uma iado.geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje é 1º de junho de 2025 e hoje a gente vai mergulhar fundo numa notícia que, olha, pode mexer bastante com o cenário de internet aqui no Brasil. Estamos falando da chegada de uma nova concorrente chinesa, a SpaceSail, no mercado de internet via satélite. Um mercado hoje amplamente dominado pela Starlink do Elon Musk. E mais, o governo brasileiro acabou de assinar um acordo com essa empresa chinesa. Nosso objetivo aqui é tentar entender o que essa movimentação toda significa, para o acesso à internet, para a competição, para o Brasil nesse tabuleiro global. Exatamente. É um tema super relevante porque a internet via satélite, especialmente essa de baixa órbita, a LEO, ela é fundamental para conectar regiões remotas, pensa na Amazônia, no Pantanal, em áreas rurais onde levar a fibra ótica é, assim, muito caro ou até impossível, né? Sim, a famosa última milha, ou às vezes, os últimos 1000 quilômetros. Pois é, e nesse segmento específico de LEO, a Starlink hoje é a líder absoluta no Brasil. Os dados da Anatel mostram uma participação de mercado de quase 46%. É bastante coisa. Quase metade. É um domínio considerável. Então tá, vamos entender melhor essa novata, a SpaceSail. O que a gente sabe sobre ela? Olha, a SpaceSail, que também é conhecida pela sigla SSST, é uma empresa chinesa com sede lá em Xangai. Foi fundada bem recentemente, em 2023. Eles têm um projeto grande chamado Qingfang, que significa algo como 1000 velas. Apesar de nova, ela já chega com planos assim muito, muito ambiciosos. Ambiciosos em que sentido? Qual é a escala que eles estão mirando? É aí que impressiona. A meta declarada é lançar, segura aí, 15.000 satélites de baixa órbita até 2030. 15.000? Nossa, para ter uma ideia, a Starlink tem quantos hoje em operação? A Starlink tá ali na casa dos, talvez uns 6.000, 7.500 operacionais agora, em meados de 2025. Já lançou mais, claro, mas operacionais é por aí. Então, 15.000 da SpaceSail é mais que o dobro do que a Starlink tem hoje. É uma diferença brutal. E a SpaceSail começou os lançamentos só em 2024. No início deste ano, 2025, eles tinham poucas dezenas em órbita, talvez uns 36, talvez um pouco mais, chegando a 108, segundo algumas fontes, mas o plano é ter centenas até o final do ano. É um ritmo que eles querem impor que é, assim, frenético, e isso só é possível por causa do forte apoio do governo chinês. Ah, então tem dedo do governo chinês aí. Com certeza. Pequim vê esse setor de satélites LEO como estratégico. É comunicação, é observação da Terra, tem implicações de segurança, de tecnologia. Então, eles estão investindo pesado, incentivando essas empresas. A SpaceSail é parte desse esforço maior da China para ter sua própria mega constelação. Entendi. E esse apoio, então, se traduz nesse acordo que a gente mencionou entre a SpaceSail e o Brasil, certo? O que diz esse acordo? É um memorando de entendimento, um MOU, assinado entre a SpaceSail e a nossa Telebrás. A Telebrás, a estatal de telecomunicações. Isso. A ideia inicial, pelo que foi divulgado, é fazer estudos conjuntos, mapear a demanda por internet via satélite em locais remotos aqui no Brasil, identificar onde a necessidade é maior e também explorar possíveis parcerias para programas de inclusão digital. Usar essa tecnologia para levar conexão onde hoje não tem. Então ainda não é a operação comercial começando amanhã? Não, ainda não. O memorando é o primeiro passo, é para estudar a viabilidade e as formas de cooperação. A previsão é que a operação comercial mesmo comece em 2026. Mas para isso acontecer tem um caminho regulatório, né? A SpaceSail precisa obter a autorização da Anatel para operar satélites estrangeiros no Brasil. Ah, claro. A licença da Anatel. Exato. E também precisa se estabelecer formalmente no país, abrir o CNPJ, ter uma representação legal aqui. O acordo com a Telebrás facilita esse processo, abre portas, mas não substitui as exigências regulatórias. Certo. E qual é a visão do governo brasileiro por trás desse acordo? O que o ministro das Comunicações, por exemplo, tem dito sobre isso? Olha, o que é fascinante aqui é a perspectiva que o governo está adotando. O discurso oficial, e o ministro tem reforçado isso, é que o objetivo principal é fomentar a competição. Hoje, como a gente disse, a Starlink domina o mercado LEO. Ter um novo concorrente forte, como a SpaceSail promete ser, é visto como algo positivo. A velha máxima da concorrência beneficiando o consumidor. Exatamente.
Exatamente. A expectativa é que mais competição possa levar a serviços de melhor qualidade e principalmente a preços mais justos para quem precisa desse tipo de conexão, não depender de um fornecedor único. O governo enfatiza que não se trata de uma ação contra os Estados Unidos ou a Starlink. A ideia não é barrar ninguém, mas sim abrir o mercado para mais players. Faz sentido do ponto de vista de política industrial e de consumidor. E também tem o lado da parceria com a China, imagino. Sem dúvida. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Fortalecer laços em áreas estratégicas como tecnologia e telecomunicações faz parte dessa relação bilateral mais ampla. Trazer SpaceX se encaixe nesse contexto de estreitar a cooperação. Interessante essa dinâmica. Mas e a Starlink? Como ela fica nessa história? A gente vê o Elon Musk volta e meia tendo atritos públicos com autoridades brasileiras, STF, etc. Isso pesa. É uma situação curiosa mesmo. Apesar dessas rusgas públicas do Musk, que geram muito barulho na mídia e nas redes sociais, a realidade operacional da Starlink no Brasil é outra. A empresa continua operando normalmente e, mais do que isso, continua fechando contratos importantes, inclusive com o governo. Contratos com o governo? Mesmo com as críticas do Musk. Sim, há notícias de contratos milionários. Um exemplo que saiu na imprensa foi com o Exército Brasileiro, um contrato que ultrapassaria os 100 milhões de reais, firmado em 2024. Caramba, mais de 100 milhões! Isso mostra que, na prática, a necessidade do serviço que a Starlink oferece, especialmente para áreas remotas e aplicações de defesa e segurança, fala mais alto do que as polêmicas do dono da empresa. O serviço é considerado essencial por muitos órgãos. O pragmatismo prevalece, né? O serviço funciona, é necessário, então contrata-se. Ela tem essa presença e esses contratos, mas ela tem uma vantagem gigantesca de quem chegou primeiro e construiu uma escala global. Você diz em termos de satélites, clientes? Tudo isso. A Starlink já tem milhões de clientes no mundo todo. Tem uma constelação com milhares de satélites já operando há anos. E o mais importante, ela tem a SpaceX por trás com os foguetes Falcon 9 reutilizáveis. Isso permite que eles lancem novos satélites quase toda semana a um custo muito menor do que a concorrência tradicional. Eles conseguem repor satélites, expandir a rede de uma forma muito ágil e eficiente. É uma máquina de lançamentos, né? Exatamente. Então, o desafio para a SpaceX não é pequeno. Uma coisa é ter um plano ambicioso de 15 mil satélites e o apoio do governo chinês. Outra coisa é, de fato, construir, lançar, operar e gerenciar uma rede dessa magnitude. E competir em preço e qualidade com alguém que já tem essa escala toda. Justamente, é um desafio tecnológico de escala monumental. A China, claro, tem grande capacidade tecnológica espacial. A gente vê isso com o programa espacial deles, a estação espacial Tiangong, as missões lunares, o sistema de navegação Beidou. O Beidou, que dizem até ter mais satélites que o GPS americano em algumas métricas. Sim, em número de satélites visíveis em certas regiões, por exemplo. Eles têm a tecnologia, mas operar uma mega constelação LEO para a internet global é um tipo diferente de desafio. Exige não só lançar os satélites, mas gerenciar essa rede complexa, evitar colisões, garantir a comunicação constante, construir e operar uma infraestrutura de solo robusta, os gateways, que são as estações que conectam os satélites com a internet terrestre. Entendi. Não é só jogar satélite para cima. De jeito nenhum. E tem a questão do espectro de frequência, que é limitado e disputado internacionalmente, e, claro, a competição no mercado final. Eles vão ter que oferecer um serviço que seja tão bom ou melhor que o da Starlink e talvez mais barato, para conquistar clientes. É uma batalha e tanto. Sem dúvida. E vale sempre lembrar um ponto importante. Por mais que a internet via satélite LEO seja uma revolução para áreas remotas, a tecnologia principal para o transporte massivo de dados no mundo ainda é e provavelmente continuará sendo por muito tempo a fibra ótica. Ah, sim. A capacidade da fibra é muito maior, né? Incomparavelmente maior. Os satélites são um complemento fantástico, essencial para onde a fibra não chega ou não é viável. Eles fecham essa lacuna de conectividade, mas eles não substituem a espinha dorsal da internet global, que são os cabos submarinos e terrestres de fibra ótica. Certo, é bom ter essa perspectiva. Então, tentando amarrar tudo isso,
O que a gente tem é um novo jogador chegando, a SpaceSale da China, com um plano gigantesco e apoio estatal. Eles fizeram um acordo inicial com o Brasil via Telebrás para estudar o mercado e preparar terreno para operar aqui a partir de 2026, provavelmente. Isso, o objetivo declarado do governo brasileiro é estimular a competição no mercado hoje dominado pela Starlink, buscando melhores serviços e preços. Do outro lado, a Starlink, apesar das polêmicas do seu dono, tem uma operação consolidada, contratos relevantes no Brasil e uma enorme vantagem tecnológica e de escala, principalmente por causa dos lançamentos da SpaceX. Exatamente. A entrada da SpaceSale é, portanto, um movimento muito significativo. É geopolítico porque marca a entrada mais forte da China nesse setor estratégico no Brasil, que é um palco importante nessa disputa tecnológica global, e é tecnológico, porque vai testar a capacidade da China de competir de igual para igual com a liderança americana nesse tipo de mega constelação LEO. É como se o Brasil estivesse se posicionando nesse tabuleiro, né? Sem fechar portas para ninguém, mas buscando diversificar as opções e talvez tirar vantagens dessa competição entre as potências. Pode ser visto dessa forma. O Brasil tenta equilibrar seus interesses mantendo a relação com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, aprofundando a parceria estratégica com a China. É uma posição delicada, mas que pode trazer benefícios se bem gerenciada. Agora, pensando um pouco além da geopolítica, dessa briga de gigantes entre EU e China, Starlink e SpaceSale, o que essa possível nova dinâmica pode significar na prática para as pessoas? Especialmente para quem vive nessas regiões mais isoladas do Brasil, que são as que mais dependem desse tipo de tecnologia. Essa pergunta é fundamental, né? No papel, mais concorrência é bom. Deveria significar mais opções, talvez planos mais acessíveis, melhor qualidade de serviço, cobertura mais ampla. A promessa é levar a inclusão digital de verdade, o que abre portas para a educação à distância, a telemedicina, acesso a serviços públicos online, novas oportunidades econômicas para comunidades isoladas. O potencial transformador é enorme. Será que a SpaceSale vai conseguir entregar um serviço competitivo? Será que a entrada dela vai mesmo pressionar os preços da Starlink para baixo? Ou será que vamos ter dois grandes fornecedores, talvez com preços ainda relativamente altos para a realidade de muitas dessas comunidades? São questões que só o tempo vai responder. E tem a questão da dependência tecnológica também, né? Antes era uma dependência mais focada nos Estados Unidos, agora pode ser uma dependência dividida ou alternada com a China. Como o Brasil lida com isso? É outro ponto crucial. A soberania digital, a segurança das comunicações, tudo isso entra na equação. Ter mais de um fornecedor pode até diminuir o risco de depender de um só, mas exige uma gestão e uma regulação muito atentas por parte do Brasil. Garantir que os dados dos brasileiros estejam seguros, que a infraestrutura seja resiliente, que os interesses nacionais sejam protegidos, independentemente de quem seja o fornecedor do satélite. É complexo. Muitos fatores em jogo. Tecnologia, economia, geopolítica e o impacto social lá na ponta. Sem dúvida. É uma história que está só começando a se desenrolar aqui no Brasil. A chegada da SpaceSale é um capítulo importante, mas ainda vamos ver muitos desdobramentos nos próximos anos. Com certeza, vamos acompanhar de perto. É um daqueles temas que misturam tecnologias de ponta com questões sociais e políticas bem concretas. Exato, e mostra como o espaço está cada vez mais presente no nosso dia a dia, mesmo que a gente não veja os satélites passando lá em cima. A conectividade que eles oferecem é cada vez mais vital. Bom, acho que conseguimos dar uma boa visão geral desse cenário, né? Destrinchar um pouco o que significa essa chegada da SpaceSale. Sim, cobrimos os principais pontos, desde a ambição chinesa até os desafios e as implicações para o Brasil. Fique então essa reflexão final. Como garantir que essa nova era da competição espacial na órbita baixa realmente se traduz em benefícios tangíveis e justos para quem mais precisa de conexão aqui no Brasil? É o que a gente espera, né? É a expectativa. Vamos torcer e observar. Perfeito. Então, fica o nosso convite. Se você gostou desta análise, deixe seus comentários, curta e compartilhe.